Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje e eu quero compartilhar uma palavra com você, uma direção, um entendimento que Deus compartilhou comigo e o Espírito Santo ministrou no meu coração, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, principalmente na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E eu quero compartilhar com vocês. Queridos, eu quero lançar uma pergunta no ar que tem a ver com o tema do nosso devocional hoje. Você gosta de perder? Você gosta de perder alguma coisa? Perder a razão, perder algum objeto, perder algum ente querido. O fato é de que ninguém gosta de perder. Gostamos de ganhar. Gostamos de vencer. Se você falar para mim, pastor, eu gosto de perder, não é uma verdade, porque todo ser humano gosta de ganhar, gosta de vencer, em todas as esferas da vida. O fato é de que nem sempre ganhamos e nem sempre vencemos. Por isso que temos que ser maduros, suficientes e homens e mulheres de Deus para entender que a vida é um perde-ganha. Mas eu e você desejamos vencer sempre. E não está errado, é verdade, precisamos ter essa mente, que é a mente do vencedor, a mente daquele que deseja vencer todos os dias em todas as esferas da vida. E é assim que você deve continuar pensando em vencer, em ter vitória, em ter êxito em tudo que você fizer. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vitória que desejamos. Vitória no casamento, vitória na vida profissional, vitória na educação dos filhos, vitória como homem, vitória como mulher, vitória pessoal. Não tem problema nenhum desejarmos a vitória. Afinal de contas, queridos, entenda, fomos criados para vencer. Fomos criados para conquistar, fomos criados para, em cada momento da vida, se tornar um homem e uma mulher vencedor. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o seguinte tema do nosso devocional: instruções para a vitória. Você quer vencer? Existe uma forma para isso. Você quer ter um casamento vitorioso? Existe uma forma para isso. Você quer ter a educação dos seus filhos vitoriosa? Existe uma forma para isso. Você quer ser um excelente profissional, ter vitória na sua vida profissional? Existe uma forma para isso. E eu quero ler 2 versículos iniciais. Um está em 1 Coríntios, o outro está em 2 Coríntios, as duas cartas de Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, diz assim: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, agora, capítulo 2. Vamos ler 2 versículos, 14 e 15. Diz assim:
Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância, o perfume do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Entenda que esses dois versículos dizem assim: vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos conduz vitoriosamente. Queridos, o desejo de vitória, extrapola qualquer área da nossa vida. Queremos vencer em todas as áreas da nossa vida. Desejamos ser bem-sucedidos. Essa é a cultura do mundo. O que é ser bem-sucedido? Sabe, você olha para uma pessoa, né, de repente fala assim, aquela pessoa é uma pessoa bem-sucedida. O que você viu nela para você ter esse, vamos dizer assim, esse conceito de que ela é bem-sucedida? Que ela é bem-sucedida. E, queridos, não é nada de errado você ser um homem ou uma mulher bem-sucedidos, profissionalmente, financeiramente. Agora, entenda uma coisa, toda vitória, ela está associada a uma batalha. Esse é o ponto que eu quero chegar. Só vencemos se batalhamos, porque senão não há necessidade de vencer. Porque o vencer é resultado de uma batalha, é o resultado de uma luta, é o resultado de um desdobramento, Não existe vitória sem luta. Existe uma batalha dentro da gente, às vezes vira até um sentimento de autocobrança, de você querer vencer em todas as áreas da sua vida. Por isso que vem a frustração, porque o desejo de vencer é latente ao homem. Mas quando ele não batalha a batalha correta, quando ele não tem as instruções corretas para a vitória, ele não vence. E aí ele se frustra. A frustração é resultado de algo que não foi conquistado, e algo que de repente foi idealizado e não concluído. Por isso hoje, nesta manhã, eu quero deixar aqui 3 coisas importantes que vão me ajudar e te ajudar. São instruções para você viver uma vida vitoriosa. Para você viver uma vida onde você vence em todas as áreas. Em todas as áreas da sua vida. Você vence sentimentalmente, você vence mentalmente nos seus pensamentos, você vence na sua vida familiar, você vence como homem e mulher de Deus, você vence na sua vida em educar os seus filhos, você vence na sua vida profissional. Quer dizer então, pastor, que eu vou vencer sempre com essas instruções? Não, mas você vai entender o que é vitória, o que é vencer, pela ótica de Deus, pela forma de Deus. Entenda uma coisa, se você não vence uma determinada questão da vida, aos seus olhos você não venceu, mas de repente, aos olhos de Deus, você teve uma grande vitória. Agora te frustrou por quê? Porque de repente não foi aquilo que você idealizou, não foi aquilo que você pensou.
A verdadeira vitória, ela passa pela vontade de Deus. A verdadeira vitória passa por aquilo que Deus tem e quer como plano para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. Aí está a diferença. Nem sempre vencer será pelo seu olhar, porque de repente você perdeu, você achou que não venceu, e Deus está vibrando, enxergando isso como vitória. Entenda uma coisa, toda perda em Cristo é ganho. Nunca esqueça disso. Toda perda em Cristo é ganho. Existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende agora. Uma perda, uma frustração, alguma coisa que você não entendeu, mas isso em Cristo está sendo ganho. E lá na frente você vai falar, nossa, que livramento que eu tive. Que bom que isso aconteceu comigo, eu não estava entendendo, mas Deus estava cuidando de mim. Sabe, queridos, existem coisas que Deus tira de nós para nos preservar, para nos proteger. E a gente não entende, a gente acha que é uma perda, não é uma vitória, pelo contrário. E hoje eu quero falar sobre isso. Instruções para a vitória. Primeira coisa, queridos, se queremos ser vitoriosos na nossa vida, principalmente na nossa vida cristã. Antes eu quero abrir um parênteses para deixar uma coisa muito clara. Vocês estão comigo? Antes de entrar em são três pontos que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Eu quero abrir um parênteses. Entenda uma coisa, quando eu falo vida cristã, entenda isso. Vida cristã. A gente não pode fatiar a nossa vida. A gente não pode fatiar a nossa vida. O que é fatiar a nossa vida? Existe a minha vida, existe a vida cristã. Não. Quando você se torna um homem, uma mulher de Deus, a sua vida por completo se torna uma vida cristã. Não existe mais separação. Você é um cristão no seu trabalho, você é um cristão na sua família, você é um cristão dentro da sua igreja, você é um cristão no relacionamento, você é cristão na sua vida profissional. Entenda isso. Então, quando eu falo ser vitorioso na vida cristã, é ser vitorioso na sua vida como homem e mulher de Deus. O problema é que algumas pessoas fatiam a vida. Tem a vida normal e tem a vida cristã. Não. A partir do momento que você nasceu de novo, a partir do momento que você se tornou um novo homem, uma nova mulher em Cristo, toda a sua vida agora é uma vida cristã. É uma vida cristã. Então, quando eu digo, se você quer ser vitorioso na sua vida cristã, eu estou dizendo na sua vida geral. Você não é cristão só quando você entra numa igreja ou quando você só participa de um momento sagrado, religioso, de repente. Não. Deus, Ele te quer por completo. Deus, Ele quer a sua casa, a sua família, seu trabalho, seus medos, seus sentimentos, seus pensamentos, seu coração, a sua alma, o seu espírito. Ele quer você por completo.
Para todos que estão chegando agora, fica aqui o meu bom dia, viu? Sejam bem-vindos. Deus, Ele te quer por inteiro. Ele não te quer pela metade. Eu sempre costumo dizer, tudo que é importante para você é importante para Deus. A sua família é importante para Deus, o seu trabalho, os seus sentimentos, os seus pensamentos, tudo é importante para Deus. Então, se você quer ser vitorioso na sua vida, você tem que aprender, primeira coisa, a fugir. Grava essa palavra, fugir. Principalmente de ensinamentos, doutrinas, questões humanas erradas. Queridos, só existe um homem que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não disse: eu sou mais um caminho, mais uma verdade, mais uma vida. Não, ele falou com propriedade e exclusividade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir para a gente entender isso. Todo ser humano no mundo, os que são cristãos, os que não são, os que são tementes a Deus, os que não são, os ateus, enfim, todo ser humano no mundo, todo homem e toda mulher no mundo, eles têm 3 necessidades básicas. Entenda isso. 3 necessidades básicas. Um caminho para se viver, para se percorrer, um caminho para seguir, um caminho isso é a jornada da vida. Todo homem ele avança, todo ser humano ele tem um desejo de continuidade, de caminhar. Isso é a jornada da vida. Então todo homem no mundo ele precisa de um caminho para caminhar. Isso é um desejo humano. Todo mundo precisa de uma verdade para acreditar. Por isso existem milhões de religiões, porque é a tentativa de crer em algo. É a tentativa de crer em algo. Todo ser humano ele precisa crer em alguma coisa. E ele deseja que essa coisa seja uma verdade, porque é só a verdade que pode corresponder àquilo que ele acredita. Então ele precisa de uma verdade para acreditar. E ele precisa de uma vida para viver. Afinal de contas, ele está nesse mundo. E ele precisa viver. Então ele precisa de um caminho para seguir, uma verdade para acreditar e uma vida para viver. E aí chega um homem chamado Jesus Cristo e diz: ei, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Então eu sou o caminho que você precisa para responder essa necessidade da sua jornada de vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade que você precisa acreditar. Eu tenho respostas para você. Eu sou essa verdade. Eu sou a vida. Essa vida que você precisa viver. Então, queridos, não existe outro caminho. Não existe outra verdade. E não existe outra vida. O que tiver fora disso, você tem que fugir. Fugir. Quer ser vitorioso? Fuja. Olha o que Paulo escreve a 1 Timóteo. Isso é uma carta pastoral. Timóteo era um jovem pastor, ele pastoreava a igreja de Éfeso. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 e 5 diz assim: se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, ele é soberbo e nada sabe, mas delira
acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. O que Paulo está dizendo aqui, Timóteo? Se alguém ensina alguma coisa fora desse caminho, dessa verdade, dessa vida, fora dessa realidade que é Cristo e a sua palavra, ele não se conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é soberbo e nada sabe. Queridos, fuja. Fuja. Sabe, nós precisamos nos alicerçar na palavra da verdade, que é a palavra de Deus, e ser cheio dessa palavra, para que você não se abale com nenhum outro vento de doutrina. Sabe, eu já tive como pastor pessoas virarem para mim e falarem assim: pastor, a pessoa frequentava a igreja, ela às vezes vinha conversar comigo e de repente ela para de ir à igreja, eu ligo para conversar, falo: e aí, tudo bem? Eu não te vi mais na igreja, o que aconteceu? Ah, pastor, agora eu comecei a frequentar o centro espírita e a filosofia espírita me chamou a atenção e agora eu tenho respostas para a minha vida. Sabe o que é isso? É uma pessoa que não se alicerçou no Evangelho, não viveu um relacionamento com Deus, porque Deus tem resposta para todos os questionamentos da vida. Ele mesmo disse: clama a mim e eu responderei. Responderei coisas que você não sabe, coisas firmes e ocultas que você ainda não sabe. Queridos, por isso que o discipulado é importante. Você conhecer quem é Deus. Eu tenho discipulado na internet, que eu fiz agora há pouco tempo, já tem pessoas estudando, explicando quem é Deus, como Deus age, como Deus trabalha, depois explicando quem é Jesus Cristo, como você precisa conhecer o seu Deus. Para que não aconteça isso, para você saber o momento certo de fugir. Eu estava um dia na rua e eu acho que é da igreja dos Mormons, que usa aquela plaquinha preta na roupa, eles me pararam na rua. Na verdade, eu estava parado, eles chegaram. Eles falaram: posso falar um pouquinho com o senhor? Eu falei: claro, fique à vontade, eu já sabia que era. E eles falaram coisas lindas, bonitas. Por exemplo, o Espiritismo, ele tem uma filosofia. Ele diz que fora da caridade não há salvação. Isso é a máxima. Isso é lindo. Se você olhar, você vai falar: nossa, são caridosos, são... E esses dois conversaram comigo ali quase 1 hora, falando coisas lindas. Quando eles terminaram, eu falei: olha, posso falar uma coisa para vocês? Pode, claro. Eu falei: olha, tudo muito lindo. O que vocês falaram, nossa, vocês falaram com propriedade e convicção admirável. Mas não é a verdade. Não é a verdade. Se vocês quiserem ouvir a verdade, então vocês deixam agora eu falar, porque eu não vou falar de mim mesmo. Não vou falar de mim. E eles foram embora. Não quiseram ouvir. É natural.
Mas se eu fosse um novo convertido, se eu fosse um homem que não tivesse a convicção daquilo que eu vivo, eu não teria fugido. Porque quando eu falo não é a verdade, tudo eu estou fugindo daquilo que eles me falaram. Fugindo no sentido de não aceitar. Essa palavra fugir quer dizer isso. Por isso, queridos, precisamos meditar na palavra, conhecer profundamente a palavra e viver um relacionamento genuíno e profundo com Cristo, para poder ser alicerçado por aquele que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Agora você só pode entender isso, você só pode viver isso, você só pode ser convicto disso se você tem uma vida de um relacionamento com Deus. Vida com Deus é vida de experiência, não é vida de discurso. Eu creio, eu acredito, mas você não tem relacionamento, aí não adianta. Qualquer outro vento de doutrina, quando chegar para você, e se você estiver mal, se você estiver triste, se você estiver abalado, se você estiver, você acaba indo e entrando nessa. Fuja de tudo aquilo que não está de acordo com a verdade que você um dia aprendeu. Fuja. Fuja de pessoas que não te levam para perto de Deus. Fuja de pessoas que não estão caminhando na mesma direção que você. Fuja de situações que tentam desmerecer a verdade que você um dia ouviu. Fuja. Se você não fugir, você não tem vitória. Você se envolve com coisas que vão te distanciar da presença de Deus. Fuja. Sabe, queridos, vocês conhecem a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, se tornou escravo no Egito, mas por Deus estar com ele, ele se destacava em tudo que ele fazia. E ele se tornou responsável pela casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, ele começou a cuidar de tudo que era de Potifar. E a esposa de Potifar se encantou por ele, e você conhece a história. E sempre dava em cima dele, querendo ficar com ele. Um belo dia, de tantas investidas, ela o agarrou. E ele falou: imagina, e ele começou a se esquivar, tentar fugir dela. Tanto é que ele saiu dessa situação e a túnica dele, a roupa dele ficou nas mãos dela. E aí começa o processo de uma acusação falsa, onde ele vai preso no calabouço. Ele sai da casa de Potifar preso e vai para o calabouço. Queridos, ele tinha uma convicção, que ele chegou ao ponto de dizer que se ele cedesse a ela, ele estaria pecando contra Deus. E ele fugiu dela. Ele fugiu dela. Agora, pensa uma coisa, ele era homem, com seus desejos, jovem, uma mulher que provavelmente é uma mulher bonita,
rica. Claro, isso não quer dizer nada, queridos, mas eu estou imaginando a cena, imaginando o que se passava dentro de José. Um escravo. Mas ele não negociou a sua fé. Não negociou a verdade que ele conhecia. E ele fugiu dessa situação. Queridos, fuja tudo aquilo que pode comprometer a sua vida cristã. Fuja. Quer ser vitorioso? Fuja. Existem coisas que acontecem na minha vida, até como pastor, que eu olho e falo: Senhor, me ajuda a fugir disso. Que eu não viva isso, que eu não experimente isso, que eu não faça isso. Me enche com o teu espírito, com a tua graça, com a tua força e me ajuda a fugir disso. Primeira coisa, fuja. Fuja. Nós, como os cristãos, não devemos ser governados, nem controlados pelos nossos desejos ou paixões e nossas vontades, porque elas sempre vão pender para a carne. Então fuja. É interessante que na segunda carta de Paulo a Timóteo, Timóteo era filho na fé de Paulo. Paulo era como se fosse um mentor de Timóteo. Timóteo era jovem, era um jovem pastor. E Paulo, como homem, ele sabia dos desejos de Timóteo. E olha o que ele diz na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 22, ele diz assim: foge também das paixões da mocidade. Lembra de José? Foge também das paixões da mocidade. Queridos, fuja de tudo que atrapalha o seu relacionamento com Deus. Fuja de tudo aquilo que pode te distanciar da presença de Deus. Fuja. Perdão, queridos. Quer ser vitorioso? Fuja. Não ceda. Porque, queridos, as tentações existem. Estamos nesse mundo. Esse mundo tem um monte de distrações, tentando nos fazer perder a direção, tentando nos fazer perder o foco. Fuja. Fuja. Segunda coisa, são três coisas, são três palavrinhas na verdade. Então a primeira é fuja. Fugir. Se você deseja ser vitorioso na sua vida cristã, aprenda agora a seguir. Seguir. Essa é a segunda coisa. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor, a constância, a mansidão. Seguir no original significa buscar ansiosamente, ardentemente e se esforçar para adquirir algo. No grego, a palavra seguir quer dizer isso. Paulo então lista para Timóteo algumas coisas que Timóteo deve seguir para ser vitorioso no seu ministério como pastor, para ser vitorioso como homem de Deus. E são coisas que eu e você também devemos seguir, se desejamos ser vitoriosos na nossa vida cristã. A primeira é a justiça. Essa justiça significa integridade pessoal.
Isto tem a ver com o seu caráter. Você é um homem justo? Você tem valores moral em você? Você tem uma retidão de vida? Isso é justiça. Segue isso. Seja um homem íntegro. Seja um homem com moral. Seja um homem reto diante da vida. Que ninguém possa te acusar de nada. Que ninguém possa ter motivos para te acusar de alguma coisa. Sabe aquela frase onde a fumaça, fogo? De repente alguém enxerga uma fumaça em você e começa a desconfiar e falar, ó, ali tem fogo. Não deixe nem que a fumaça apareça. Seja um homem, quando eu falo homem eu estou falando humanidade, tá? Homem e mulher. Seja um homem, uma mulher íntegra, um homem íntegro, correto. Isso é justiça. Você se torna um homem justo diante de Deus. Amém? Segunda coisa que você deve seguir é a piedade. Quer ser vitorioso? Siga a piedade. Isto é, se refere à piedade prática. O cristão deve se comportar de acordo com o caráter de Deus. Que o caráter de Deus seja o seu caráter, como homem, como mulher. Seja um homem de caráter. Seja uma mulher de caráter. Caráter de Cristo. Seja um homem piedoso, uma mulher piedosa. As pessoas quando olham para você, ela vê Cristo. Porque quando temos o caráter de Deus, o caráter de Cristo, nós nos tornamos semelhantes a Ele em todas as ações da nossa vida. E as pessoas quando olham para nós, elas não enxergam mais nós, enxergam Cristo. Nós precisamos refletir a Cristo. Através do quê? Do seu caráter. A sua forma de viver, a sua forma de falar, a sua forma de pensar, a sua forma de conduzir a vida como homem e mulher. Então siga a piedade. Siga a fé. Fé significa, nesse caso aí que foi dito por Paulo em 1 Timóteo, significa fidelidade. Onde devemos ser fiéis em tudo. Em tudo. Você é um homem fiel às suas convicções, aos seus valores que foram inseridos na sua vida por Cristo, através da verdade da palavra. Seja fiel a isso. Seja fiel a isso. Isso tudo que a gente está conversando aqui é para que você tenha uma vida vitoriosa. Por isso que eu disse o tema desse devocional, instruções por uma vida vitoriosa. Seja fiel. Quando eu falo fidelidade, eu não estou falando financeiramente só. Seja fiel nas suas atitudes, de acordo com a sua moral, com o seu caráter inserido em você, o caráter de Cristo. Seja fiel a quem você se tornou depois que conheceu a Cristo e nasceu de novo. Seja fiel a isso. Quem é você hoje? Que homem você se tornou? Que homem você está se tornando? Que mulher você se tornou, está se tornando? É uma vida que agrada a Deus? É, amém. Então seja fiel a isso.
Então essa é a fé que Paulo está dizendo ali para Timóteo. Seja um homem fiel, um homem de fé, fé nos seus princípios e valores que você aprendeu, no caráter de Deus que foi inserido em você. Outra coisa que você deve seguir, o amor. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor. Esta é uma palavra grega que significa, em grego, ágape. É um tipo de amor que é Deus, que é uma espécie de autossacrifício. Ame como Deus ama, se doe como Deus se doa. Sabe, queridos, o amor de Deus não escolhe pessoas. A gente, para amar, às vezes a gente escolhe, né? Às vezes a gente escolhe. Não, esse eu amo, esse eu não amo. Isso não é o amor ágape. Ame como Deus. Ame sem reservas. Siga esse amor. Ame sem preconceito. Quer ter uma vida vitoriosa? Ame. Ame. Ame a todos. Nossa, até aquele que me fez mal, pastor? Sim, esse aí mais ainda. Ame. Siga o amor. Terceiro não, eu acho que é o último, né? Acho que é o quinto que Paulo escreveu a Timóteo. Siga a paciência. Siga a paciência. Paciência significa resistência, continuidade, principalmente quando as coisas estão difíceis. Seja um homem paciente. Paciência tem a ver com perseverança, com continuidade. A sua vida cristã ela é vivida um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Viva o dia de hoje com paciência. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Aprenda a entender que Deus está no controle da sua vida, por mais que isso não pareça visível para você. Deus está no controle de todas as coisas da sua vida. Deus nunca perdeu o controle da sua vida desde que você nasceu. Por isso você está aqui hoje. Por isso você está de pé. Por isso que você tem mais um dia para ser vivido. Então tenha paciência. Você já chegou até aqui. O mesmo Deus que te trouxe até aqui, Ele vai te fazer continuar. Se você acordou é porque os planos de Deus continuam de pé. Então tenha paciência. Tenha calma. Amém? Vocês estão comigo? Já estamos caminhando para o final. Siga também a mansidão. O que é a mansidão? É o poder sob controle. Seja manso. Tenha domínio próprio. Queira paz com todos. Seja manso. E você terá uma vida vitoriosa. Amém? Então a primeira é fugir, a segunda é seguir, e a terceira, para a gente finalizar, não pare de lutar. A terceira palavra é lutar. Não pare de lutar. Combata o bom combate. Lembra o que Paulo disse quando ele estava finalizando a sua carreira, quando ele estava já prevendo que ia morrer? Deus já avisou para ele. A última carta que Paulo escreveu foi 2 Timóteo. Essa foi a última carta que ele escreveu. E Paulo diz, quando ele está percebendo que ele já vai ser entregue, ele diz: combati o bom combate.
completei essa carreira que Deus me deu, esse caminho, e guardei a minha fé. Isso tudo, querido, só pode acontecer se você fugir do que tem que fugir, seguir o que tem que seguir e lutar o bom combate. Dessa forma, você terá uma vida vitoriosa. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Ele diz assim para Timóteo: Timóteo, peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Resumindo, Paulo está dizendo o seguinte: continua perseverando, continua lutando, continua acreditando, continua tendo fé, continua caminhando, continua vivendo dentro desses princípios e valores do reino de Deus. É isso que ele está dizendo: peleja a boa peleja, combata, luta o bom combate. Devemos combater o bom combate da fé. O que é combater o bom combate da fé? Não negocie a sua fé, proteja a sua fé, guarde a sua fé. Isso tem a ver com fugir. Para você não ter a fé abalada, para você não ter a sua fé desprotegida, você precisa fugir de algumas coisas. Devemos combater o bom combate da vida cristã. Lutar confiando na onipotência de Deus. Lutar confiando na onipotência de Deus. Por isso que Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, muito conhecido de todos nós: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso fugir, posso seguir e posso lutar, tudo isso em Cristo, porque é Ele que me fortalece, é Ele que me mantém de pé, é Ele que me mantém de pé. Então, a sua vida, a minha vida, ela é uma luta diária, constante. E essa luta inclui fugir de algumas coisas e continuar seguindo outras coisas, como o amor, a piedade, a mansidão, a paciência. Quer ser vitorioso? Fuja, siga e lute. Amém? Fazendo isso, você tem aí nas suas mãos, na sua mente e no seu coração, instruções para uma vida vitoriosa. Fuja de tudo aquilo que não é a verdade, que não é o caminho, que não é a vida. Fuja de tudo aquilo que é contra os princípios e valores que você aprendeu e transformou a sua vida. Fuja. Siga tudo aquilo que Deus te fez conhecer: o amor, a piedade, a justiça, a paciência, a mansidão. Siga tudo isso. Siga os seus princípios e valores cristãos que você um dia aprendeu. E, queridos, lute com todas as suas forças para proteger tudo isso, proteger a sua fé. Combata o bom combate da fé e permaneça firme em todos os momentos da sua vida, porque dessa forma, fugindo, seguindo e lutando, você sempre terá uma vida vitoriosa. Amém? Vamos orar para a gente finalizar? Na certeza de que essa é a palavra que Deus quis nos dar nesta manhã, e que esta palavra seja um bálsamo para a sua vida, que você viva entendendo que você deve fugir, seguir e lutar,
sempre, até o fim da sua vida. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós continuamos na Tua presença nesta manhã, com o nosso coração cheio de gratidão por tudo que vivemos, por tudo que estamos vivendo e por tudo que ainda viveremos em Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado por nos acordar nesta manhã e nos trazer aqui diante da Tua presença, para aprender mais e mais da Tua palavra. É possível, sim, ter uma vida vitoriosa. É possível, sim, vencermos a cada dia. Por isso, Pai, te agradecemos, porque nesta manhã o Senhor renovou as nossas forças, renovou a Tua misericórdia sobre nós. Obrigado, Pai. Como é bom saber que temos um Deus que se preocupa conosco. Temos um Deus que verdadeiramente está com os Teus olhos sobre nós. Obrigado, Pai. Obrigado por estar conosco, independente das circunstâncias, o Senhor continua sendo Deus. É verdade que às vezes nos afastamos por medo, por questões e demandas da vida, mas o Senhor sempre está pronto para nos receber de volta. Por isso, Pai, nesta manhã, possamos entender a Tua palavra que foi dita aqui, que tenhamos a consciência que precisamos fugir de algumas coisas, fugir daquilo que não agrada o Teu coração, fugir daquilo que nos faz perder o rumo, a rota, que possamos verdadeiramente fugir de tudo aquilo que pode nos afastar e não viver mais os Teus planos para nós. Por isso, Pai, fica conosco, nos ajuda, acrescenta mais a nossa fé, fortalece mais a nossa fé. Que possamos verdadeiramente, como aprendemos na Tua palavra, seguir tudo aquilo que nos aproxima do Senhor, seguir Seus valores, Seus princípios, e que possamos seguir de forma justa, de forma fiel, de forma plena. Possamos seguir a mansidão, a justiça, o amor, a piedade, a compaixão. Que possamos ser homens e mulheres, seguidores do bem, seguidores do amor de Cristo. Obrigado, Pai. Ah, Pai, como é bom. Como é bom saber que o Senhor está presente, cuidando de todas as coisas, de cada detalhe, cada momento. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço por aqueles que estão online comigo agora. Abençoa, Pai, de forma poderosa. Eu sei que basta uma palavra Tua, basta um toque Teu e tudo se faz novo. Por isso, visita agora cada casa, cada família, cada filho, cada negócio. Põe a Tua mão, Senhor, e opera maravilhas no meio do Teu povo. Abençoa, Pai. Abençoa de forma plena cada um deles. Tira tudo aquilo, Pai, da vida deles que não provém da Tua vontade, que eles possam ter coragem de fugir daquilo que é necessário, que eles possam ter coragem de seguir aquilo que é necessário. Por isso, ajuda, Pai. Ajuda a prosseguir. Que eles possam continuar firmes em propósitos na sua vida. Que eles possam continuar a cada dia Te seguindo, Senhor. Ah, Pai, obrigado. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado. Não peço só por eles, Pai, mas por aqueles que vão assistir essa live depois. Que esta palavra seja vida no coração deles. Que eles possam realmente aprender a fugir, aprender a seguir, aprender a continuar firme nas promessas. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã. Nos ajuda a vencer o dia de hoje. Nos ajuda a andar no centro da Tua vontade no dia de hoje. E amanhã possamos dizer: eis um novo dia, onde Deus fez nova todas as coisas. O que passou, passou. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã, por esse dia. Obrigado pela Tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro, Pai, e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus continue
abençoando vocês. Que esta palavra seja uma palavra de vida, restauração. Queridos, quer viver uma vida vitoriosa? Fuge de tudo aquilo que precisa fugir. Siga tudo aquilo que te leve mais perto de Deus, do Senhor, daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E lute o bom combate. Existem batalhas que não valem a pena, mas existem batalhas que são batalhas em Deus. Dessa forma, querido, vocês terão instruções na vida de vocês para uma vida vitoriosa. Amém?